que os consteladores e terapeutas precisam fazer para acertar no atendimento, acertar na constelação. Eu sou Cristina Romano e esse vídeo é sobre bons consteladores. Quais são as características dos terapeutas e dos consteladores? Quando o cliente às vezes empaca numa dor, ou seja, quando não flui, quando não vai, quando fica alguma coisa em aberto, uma boa técnica que a gente pode usar é o digging. O digging, ele vai ajudar a gente a cavar o inconsciente. Como assim? Todo comportamento, ele tem um benefício, algo que ele tenta proteger, que ele tenta... deixa eu tentar dar um exemplo. Tô lá com um medo. Esse medo faz com que eu não avance, faz com que eu me bloqueie, tá? Tudo bem. Por que eu tô com medo? O que esse medo tá querendo preservar? Às vezes a pessoa, ela tem uma crença que às vezes nem é dela, que foi colocada no mental dela, de que se ela fizer tal coisa, aquilo pode prejudicá-la, vamos supor. E aí o digging, que é uma técnica de cavar o inconsciente, vai ajudar a chegar na crença matriz, na raiz do problema. E desta forma a gente consegue desbloquear o campo da constelação se ele estiver bloqueado. Então, por exemplo, a gente vai perguntando para o cliente e a resposta tem que vir assim de pronto. A primeira coisa que vem: qual o melhor de tal coisa? Qual o pior de tal coisa? E aí a resposta vem, né? Qual o melhor disso? Ah, morrer. Ok. Qual o melhor de morrer? Ah, eu me livro do problema. Então tenho uma ideia de que se a pessoa some, desaparece, o problema também desaparece. Então a gente vai buscar onde que isso surgiu. Eu prefiro não olhar para esse problema, porque se eu olhar para esse problema eu vou ter que perceber, por exemplo, no fundo a pessoa já percebeu, que minha mãe, sei lá, ela é tóxica. Então eu prefiro não olhar. Porque aí eu me sinto culpada de sentir raiva da mãe, porque mãe tem a cultura de que não pode sentir raiva, aquelas coisas assim. E aí eu fico em conflito com a culpa. Então com o digging a gente vai cavando e chegando na crença central. Então um bom terapeuta, um bom constelador é aquele que cava o inconsciente. Assim, quase que literalmente, para chegar aonde que está o nó, aonde que está o bloqueio. Uma outra característica de um bom constelador é aquele que sabe ler o corpo. Já é provado cientificamente que o inconsciente é o corpo. O inconsciente está no corpo. Se está no corpo, é o corpo que vai me dar a resposta. Então, um nó na garganta, um aperto no peito, uma dor de cabeça, ele tem todas as sensações, sintomas e sinais, têm motivos. E todos eles têm causas emocionais. Então, qual é o sentimento ligado ao nó na garganta, ao peso nas costas, à dor de cabeça? Então, conforme a gente vai lendo o corpo, a gente vai acessando o inconsciente. Freud já sabia, já dizia que o inconsciente está no corpo. E hoje, Eugene Gendlin e outros psiquiatras, terapeutas e psicanalistas também provam isso, que o inconsciente é o corpo, o inconsciente está no corpo. Uma outra coisa é quando a pessoa está com a emoção repetida, ela está no looping emocional, aquela emoção sempre se repete, aquele medo sempre se repete, aquele padrão sempre se repete, aquela dor sempre se repete, é sinal de que não houve ainda o aprendizado. Se não houve o aprendizado, é essa emoção que eu tenho que pegar. Eu não preciso ir lá para 1300 e bolinha, olhar a raiz. Posso? Sim, às vezes é preciso olhar a raiz, mas eu talvez não precise. Talvez só de tratar as emoções no aqui e agora, isso já é suficiente para eu quebrar esse ciclo, esse padrão. A gente normalmente tem os maiores desafios na nossa família. E quando a gente puxa uma memória, quando puxa uma emoção, às vezes a gente puxa uma memória junto e a gente puxa um fractal, um pedaço da nossa alma, como se a gente tivesse fragmentado em vários aspectos, em vários pontos. Aí a gente começa a ver coisas, dores, vivências que aconteceram lá no passado. Não tem como, entre aspas, essa palavra não existe, mas eu não consigo encontrar uma melhor,
Não tem como desver. Não tem como dessentir. Eu vejo uma vivência do passado, uma guerra, por exemplo. Só que eu tô olhando apenas para um flash, apenas para um fragmento, apenas para um fractal. Se eu tô olhando para esse fractal, para esse fragmento, para esse pedacinho, eu não tô olhando para o todo, eu não tenho a dimensão do todo, eu perco a clareza dos detalhes, porque realmente não tenho os detalhes do que aconteceu de fato. Então, o perigo da gente abrir esse registro acástico, essas memórias, é que elas ficam grudadas na pessoa. Então, a pessoa vai fazer uma constelação ou fazer uma leitura de registro acástico que abre portal. Vamos supor uma constelação que abre portal, que vai lá para o passado. E aí a pessoa ela fica bombardeada, digamos assim, com aquelas emoções, com aquelas dores, com aquelas tristezas, com aquelas mágoas. E aí a pessoa entra no papel de vítima, no julgamento e na sensação de injustiça. Porque não tem o todo, não tem a história inteira. Foi um flash. Neste flash, não vê o aprendizado, o propósito daquela situação, o que aconteceu depois. Então, um bom constelador, um bom terapeuta, ele tem que trazer o aprendizado, tem que trazer o propósito daquela situação, porque senão fica preso na dor, fica na injustiça, no sentimento de vítima, e aí só piora. Além de grudar os fractais lá do passado, a pessoa piora, porque piora o looping de dor, o looping de medo, o looping de emoções, tá? São catarses que doem muito, e aí a gente não consegue sair, porque as coisas são muito mais complexas. A gente perde o todo, perde a complexidade do todo. E aí a gente fica no julgamento, fica na dor, sabe? Eu falo que a gente não traz o porquê daquilo, a gente às vezes não olha. É muito mais complexo do que a gente imagina, né? E aí a gente não pode brincar de Deus, sabe? De achar que aquele flash vai resolver a situação. A gente tem que trabalhar a emoção no aqui e agora. Então, o terapeuta que trabalha a emoção do aqui e agora, ele pega o fio da meada e é muito mais assertivo, é muito mais eficaz, muito mais produtivo. Porque quando a gente traz uma informação, a gente abre um registro acástico, como que a gente abre um registro acástico sem perder ou sem interferir nas relações amorosas? E aí vai mexer, às vezes a pessoa ela fica presa numa agonia, ela fica num looping, e mesmo que a gente encaminhe os fractais, a gente não consegue encaminhar tudo. Ficam memórias de dor, de medo, de raiva, de julgamento, e até aquele sentimento de agonia que foi vivido lá atrás, ele passa a fazer parte do presente, quando não precisava. Porque aí você interfere nas relações amorosas entre as pessoas, né? Então, pra gente ser um bom terapeuta, a gente tem que trabalhar as emoções do aqui e agora. Ah, mas às vezes a pessoa precisa, ela é muito mental, ela precisa entender a causa disso. Ok, mostra, explica rapidamente, sem ficar vivendo a dor. Entra na guerra, sente a morte, não. Porque aí vai piorar. Algumas vezes precisa mesmo entender, mas o principal é trabalhar as emoções do aqui e agora. Se tá aparecendo aqui agora, sempre tem uma memória no corpo, uma memória no emocional, no mental, que precisam ser trabalhadas junto com a memória ancestral. Mas a memória ancestral, ela é a menos importante do processo.